Uns arranjos aqui. É porque esse aqui é muito inclinado, daí. Então tá, boa noite. Bom, a chuva deve ter dispersado um pouco do ânimo dos irmãos de estarem hoje aqui, mas nós vamos continuar com aquilo que nós tínhamos proposto a fazer. Nós estamos falando nesses últimos 3 estudos que estivemos aqui, falando sobre práticas devocionais. E nós entendemos que uma das coisas que caracteriza ou que pode... Obrigado. Que caracteriza uma vida de cristã abençoada é, na verdade, o tempo que ele gasta, né, o período que ele fica diante do Senhor. O tempo que ele gasta vivendo com Deus. Né? Quanto tempo ou quantas horas ele senta para orar, quando ele senta para ler, né, para ler a Bíblia. São 2 das práticas que nós entendemos ser de bastante importância, mas depois dessas também temos outras práticas muito importantes que nós vamos perceber. Nós vamos, no decorrer de alguns próximos estudos, vamos ver outros assim também que são muito importantes e necessários, fazem muita diferença na nossa vida. Nós, muitas delas, até sabemos que são atitudes que nós precisamos de viver nelas. E nós, de vez em quando, nós ouvimos mensagens falando sobre uma, falando sobre outra. Mas aquilo que nós comentamos desde o princípio, que a porta que se abre para uma vida abençoada, devocional abençoada, ela começa com práticas devocionais, na práticas da leitura da Bíblia Sagrada, né? Prática da leitura da Bíblia Sagrada. E nessa prática da leitura da Bíblia nós percebemos como a Bíblia é útil para nós. Nós vimos em Deuteronômio que não só de pão viverá o homem. O Senhor Deus dando esse recado através de Moisés para o povo de Israel, que eles tinham maná, eles tinham o sustento de Deus, e uma das coisas que eles mais se preocupavam é com relação ao pão de amanhã, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus mandou dizer ao povo que não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. A palavra de Deus também é útil para que nos instrua, corrija, possa redarguir. Para quê? A fim de o homem de Deus seja perfeito e também perfeitamente habilitado para boa obra. Também o ensino da palavra
nos traz esperança. Em Romanos 5, 15 e 4 diz que através da consolação das Escrituras, tenhamos esperança, né? E também o salmista Davi, no Salmo 119, ele diz que também a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Falando também em práticas devocionais, falamos sobre a prática da oração, né? E falamos de Jeremias 33, versículo 3, que o Senhor abriu a sua presença, franqueou a sua presença para que clamássemos a Ele. Através de Jeremias ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Troquei um pouco o visual ali, mas está dando para enxergar bem, né? Então, através da oração, nós também podemos incrementar, melhorar e fazer crescer a nossa vida devocional. Também nós aprendemos sobre prática da confissão. Na última quinta-feira nós falamos sobre a prática da confissão, que o cristão precisa de aprender e conhecer quando e o que deve confessar, né? É preciso lembrar, confessar o pecado ou os pecados cometidos, né? Nós lembramos inclusive de uma grande lista, algumas das coisas que precisamos de confessar. Nós temos a inveja, a lascívia, a soberba, a falta de amor, falta de fé, palavras impiedosas, né? Maus tratos ao nosso cônjuge, aos filhos, a maledicência, que é falar mal, dificuldades em perdoar, a apropriação indébita, que é o roubo, acepção de pessoas, contenda, né? Tudo isso são coisas muito fáceis de praticar e que nós constantemente estamos sujeitos a elas. Então, confessar o pecado cometido, a pecaminosidade latente. O que é a pecaminosidade latente? É aquele desejo que a nossa carne tem de buscar pelo pecado. A nossa carne, ela precisa ser vigiada constantemente. Nós precisamos de constantemente estar atentos ao desejo da nossa carne da prática de praticar o pecado. Também lembramos que o nosso envolvimento com o mundo e pecados de outros, também devemos apresentar esse pecado, confessar ao Senhor, porque muitas vezes durante a nossa vida terrena, no nosso envolvimento com a sociedade, nós também falhamos. Nós erramos em nossos pensamentos, na nossa palavra, em algumas palavras, até às vezes nos envolvemos em algumas conversas improdutivas, que vai nos levar à transgressão. Estou falando meio para cá, mas os irmãos estão tudo para cá. E também sobre pecados ocultos, né? O salmista Davi pediu ao Senhor que eu livrasse também de pecados ocultos. E no Salmo 139 nos lembra também na oração: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então essa sondagem que Deus pode fazer e faz na nossa vida, para botar para fora, esclarecer, colocar diante de nossos olhos, para que confessemos também ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma outra prática muito importante. Esclarecer mais uma vez, irmãos, que esses assuntos que nós falamos aqui são coisas que a gente está cansado às vezes de ouvir,
a gente está sempre lembrando delas. Isso está mais parecendo propaganda de refrigerante em jogo de futebol, né? Mas são coisas que, se nós colocarmos realmente em prática, vai mudar a nossa vida, nosso estilo de vida cristã. Ler a palavra, ninguém esquece disso, sabe? Todo mundo sabe disso, ninguém ignora isso. Orar também ninguém ignora. A prática da confissão é uma coisa assim que não é muito falada, mas é uma coisa importante que nós precisamos de aprender. Agora, hoje nós vamos falar sobre a prática da humildade. Eu tive uma vontade de passar essa lição para outro. Eu tive vontade de passar essa lição para que outro irmão falasse sobre ela. Porque falar de prática de humildade, é preciso de que se tenha pelo menos uma demonstração, é preciso de que pelo menos tenha um pouco de vida de humildade. E sabe, irmãos, está aí talvez uma das coisas mais difíceis, até porque nós vamos perceber, nós vamos ver no decorrer da nossa lição que a humildade não é algo para ser mostrado, entendeu? Como que você vai mostrar? Não, eu vou fazer de tudo, vou mostrar que sou humilde. Que contradição, né? Como que podemos falar? Tem uma palavra para isso, um antagonismo, né? Você está falando, querendo mostrar uma coisa que não deve ser mostrada, né? Eu vou fazer um concurso de humildade, que aí quem for o mais humilde vai ganhar uma medalha, uma plaquinha, né? O mais humilde, né? Então, aí temos até uma fotografia, né, num gatinho se olhando no espelho lá e se enxergando um leão. Então é mais ou menos isso, né? A ideia de uma falsa humildade, né? Muito bem. Mas gostaria de ler um texto no primeiro livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então vamos ler. Eu vou ler o primeiro versículo e gostaria que os outros irmãos também lessem o versículo 6 e o 7. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muito bem, então nós temos aí o apóstolo Pedro transmitindo esta mensagem, esta orientação, e
Pedro foi uma das pessoas que tiveram fortes lições para ser humilde. Só que ele precisava de aprender muito, porque ele não era uma pessoa assim muito humilde, aparentemente humilde, porque ele era uma pessoa que estava sempre saltando na frente e tomando logo a palavra. Quando o Senhor Jesus perguntava alguma coisa, ele sempre estava respondendo, né? E ele esteve andando com o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo chamou ele para deixar as redes e ir pescar homens. Ele saiu, deixou tudo. Ele era um homem simples, homem do trabalho mais... não era um homem rico. Ele não era talvez como Mateus, que era um publicano, ele era um coletor de impostos, mas era um simples pescador. Mas ele estava presente quando o Senhor Jesus Cristo disse, quando ele fez o convite: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então nós percebemos, irmãos, que a humildade, ela é uma virtude para Deus ver. A humildade é uma virtude não para o homem ver, mas para Deus ver. Pode ser que consigamos detectar numa pessoa atitudes de humildade, mas devemos deixar bem claro que aquela pessoa que está sempre dizendo assim: quando se sabe que muitas vezes uma pessoa tem um dom, e esse dom está sendo exercitado na igreja, ele tem um trabalho bem feito na igreja, quando ele exercita suas atividades na igreja como o Senhor tem mandado a ele, com zelo, com determinação, seria uma falsa humildade dele, quando ele dizesse: não, irmão, eu não sou nada disso que vocês estão pensando, eu não sou esse pregador, eu também não sou evangelista assim. Quando ele começa a negar, até negar os seus dons, naquela ideia de que esteja se humilhando, quando chega diante de um irmão que tem o dom de pastorear, mas o irmão pastor, não, que isso, eu pastor, mas está evidente o seu trabalho. O perigo está não nele rejeitar, não no fato dele rejeitar a ideia de que talvez ele seja realmente um cumpridor do seu dom, aquele que exercita realmente o seu dom, mas o perigo está no fato dele exercitar aquele dom, mas não dar devida honra e o reconhecimento ao Deus que deu aquele dom. Glorificar ao Senhor por ter dado aquelas habilidades para com elas servir a Deus. Então, a humildade não é a negação pura e simples dos dons, da capacitação, das virtudes pessoais. Pelo contrário, é o reconhecimento dessas capacitações, virtudes e dons dadas por Deus, mas reconhecendo que realmente elas vêm de Deus. Elas foram dadas por Deus para que elas possam servir a Deus. Então não há por que alguém querer mostrar uma falsa humildade, negando o seu trabalho, ou negando aquilo que o Senhor já tem dado a ele. Agora, uma outra coisa que é contrária à humildade. Vamos falar primeiro daquilo que não é humildade. Eu prometo, irmãos, que hoje eu não vou demorar como domingo, quinta passada. Por isso vamos adiantar aqui.
o que não é humildade? Qual que é o contrário da humildade? Até começamos a falar um pouquinho sobre ela na quinta passada. O contrário da humildade é o que é? É soberba, orgulho, né? Querer mostrar aquilo que é, né? Ter referências assim que faz se achar melhor, né? Ou ser importante, ou mais importante. Então isso é uma característica de soberba, não é uma característica de quem é humildade. Então vamos falar um pouquinho sobre a soberba. O que a palavra de Deus diz a respeito da soberba? No Salmo 19, no livro do Salmo, no livro do Salmo 19, versículo 13. Qual que é o texto que nós temos lá? Salmo 19, versículo 13. Davi, em sua oração, ele fez um pedido a Deus. Como que foi esse pedido? Diz assim: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, ou então para que ela não me domine. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Né? Em outra tradução diz de forma diferente, mas sobre a soberba Davi disse assim na sua oração: que ela não me domine. Por que certamente Davi diz isso? Ele já provavelmente tinha experiências de que a soberba não pode estar dentro de um homem que teme a Deus. Qualquer homem que tem o temor de Deus, que vive na presença de Deus, ele entende tão rápido de que tudo depende, e que sua vida, todas as suas coisas, tudo que ele tem, aquilo que ele tem de dons, ou tudo aquilo que ele vive, está diante do Senhor, está no Senhor. Então ele orou que a soberba não me dominasse. Ele pediu que o Senhor guardasse o seu servo da soberba. E ele disse lá também, por que ele não queria a soberba? Ele ficaria limpo de transgressão. Ele ficaria livre de transgressão. Também Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nós temos lá, ele, já um homem muito rico, sábio, já tinha sido homenageado por reis, por rainha. Pessoas vinham de longe para encontrar, para ouvir a sua sabedoria. Salomão, ele foi o construtor do templo do Senhor. Deus não permitiu Davi construir. Davi pediu que queria construir e o Senhor não permitiu, mas Salomão construiu. Mas ele disse assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. Então, esta foi uma citação de Salomão, se referindo à soberba. E ele queria tanto ser, então, um rei humilde. Nós vemos alguns sinais na vida dele, de humildade, quando ele reconheceu a grandeza de Deus, a superioridade do Senhor, quando ele construiu o templo de Salomão, quando ele construiu o templo, e ele falou que o Senhor estaria atento à oração que se fizesse naquele lugar.
mas tinha uma condição. Qual que era a condição? Quais eram as condições? Segundo Crônicas, capítulo 7, né, fala sobre isso. Oi? Se o meu povo se humilhar, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter. Tem uma outra palavra antes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas lá tinha a expressão orar, tinha a expressão também de humilhar. Vamos ver, segundo Crônicas 7. Eu quero ver que palavra que é essa? Parece que são 4 expressões. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então ali estava a expressão humilhar. Essa era uma das condições para 7,14. Segundo Crônicas 7,14. Então essa era uma das condições que Salomão apresentou, vindo do Senhor, para que aquele lugar, a oração que se fizesse naquele lugar, fosse ouvida por Deus. Então Salomão entendeu que a soberba precede a ruína. Também o apóstolo Pedro, no capítulo 5, que nós lemos agora, ele falou lá também que, no versículo 5 mesmo, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. É bom, irmãos, a gente de vez em quando dar uma vasculhada assim, pensar em alguma, na nossa vida, no nosso dia a dia, se de repente nós não estamos tendo atitudes assim, né? De grandeza, de soberba, se dentro da nossa cabeça nós achamos que somos superiores em alguma coisa. Isso não quer dizer que nós vamos negar e nem saber das qualidades, saber daquilo que o Senhor já fez em nós, mas saber que nós não somos melhores. E sim. Então esta é a atitude de um reconhecimento que você não seria um pregador se Deus não tivesse te dado esta capacitação ou este dom para pregar. Sim. Uma vez, faz muito tempo um irmão contou assim que um outro obreiro foi pregar, ele foi muito eloquente na sua mensagem, ele realmente transmitiu um recado assim, de Deus com muita firmeza, e depois uma irmã chegou para ele assim, depois que desceu do púlpito: irmão, a sua pregação foi muito boa, assim, muito obrigado pela sua pregação, você falou tudo. Ele desceu dali, chegou perto daquela irmã e falou: irmão, o diabo já me falou isso. O diabo já me falou isso. Então, na verdade, aquilo para ele não soou bem como um recado bom, elogiar ele. Então ele disse: eu já ouvi, eu também, quer dizer, como se ele tivesse pensado assim, sentido: puxa vida, você pregou bem hoje, né?
De repente ele pode ter sentido aquela palavra como se fosse também uma mensagem que viesse para perturbar. E isso é também, dependendo do caso, da forma como a pessoa expressou, pode ser também uma expressão orgulhosa, né? Você depende de como se entende ela, como se ouve. Então, em tudo isso, nós somos... Sim. Quando aquele... tem muitos casos, né, tem casos e casos nesse ponto, né? Às vezes, quando o irmão está fazendo uma prestação de contas, né, do que deveria fazer, de uma missão, ou de uma comissão, ou de um projeto, quando ele apresenta as contas, pode ser que num relatório ele vai dizer daquilo que foi feito. Mas isso não quer dizer que está, né, apresentando ali a sua... no que fez, né? Exato. Então, em toda a extensão das Escrituras, por todos os lados, quando se fala de soberba, quando se fala de orgulho, é tratado por Deus de uma forma muito firme, de uma forma muito séria, né? Vimos como Deus tratou Caim, né? Ele não teve arrependimento, ele foi orgulhoso, né? Mas tem dois casos clássicos e bem evidentes nas Escrituras, que é o caso, por exemplo, do Egito, né, de Faraó. Vamos lembrar de Faraó em duas situações. Quando ele não quis deixar os filhos de Israel sair do Egito, né, e que o Senhor se apresentou a ele, fez grandes sinais diante dele, que o Senhor chegou ao ponto de até na Páscoa o anjo passar e matar um primogênito em cada casa dos egípcios. Foi um choque muito forte da parte de Deus contra a soberba do Egito ou do Faraó. Numa outra circunstância também nós vemos no caso do Egito, em Ezequiel capítulo 29, versículo 1 a 16. Eu vou ler uma parte só desse texto. Ezequiel 29. Ali nós temos uma profecia contra o Egito. Lá diz assim: no 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me aqui contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas, lançar-te-ei para o deserto, a ti e todo o peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhe rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso diz o Senhor Deus:
eis que trarei sobre ti espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste, o rio é meu, e eu fiz, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Aí no versículo 13, mas assim diz o Senhor Deus. 12, porquanto tornarei a terra do Egito em desolação no meio de terras desoladas. As suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem. E serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Já não terá confiança da casa de Israel, confiança que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava a ele à procura de socorro, mas antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Então, aí nós vemos como Deus trata essa questão da soberba, né? Ele chegou ao ponto de dizer que o meu rio, eu fiz o meu rio, este rio é meu, certamente é o Nilo, um dos mais importantes rios do Egito, mas Deus foi lá e buscou ele com anzóis, e passou a terra do Egito por uma forte e completa desolação, ficou uma terra deserta e em completa desolação. Oh, se as nações conhecessem ou lembrassem daquilo que Deus já fez em suas terras, aquilo que Deus já fez em suas nações, como todas elas se voltariam para o Senhor, se humilhariam, né? Mas vemos um outro caso também muito conhecido, né? O caso de Nabucodonosor. Quem que não conhece Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor, de como ele se excedeu na sua soberba? Está no livro de Daniel, capítulo 4. Os textos maiores que nós vamos ler são esses dois. Daniel, capítulo 4, verso 28. Nabucodonosor também foi um rei muito soberbo. Quem já leu o capítulo 4 antes, já fala sobre o sonho que ele teve, sobre a sua loucura. Daí veio Daniel e expôs para ele. E no versículo 28 ele diz assim: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E isso aconteceu
no versículo 33, diz que no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E ele foi expulso e foi pastar com os animais por causa da sua soberba. Esse foi um tratamento de choque dada por uma soberba que colocou em xeque a posição de Deus, a soberania de Deus. Aquele Deus que está sobre todas as coisas, sobre a criação, que deu a inteligência e a capacidade de raciocínio ao homem. E mesmo assim, muitos ainda não reconheceram, e muitos ainda não reconhecem. Então, Nabucodonosor pastou como boi e perdeu a razão, perdeu o entendimento. Ele ficou como um homem, como um louco, como um bobo, né? Andando de quatro, como se fosse um animal, pastando com os bois. Que figura, né? Que humilhação. Podemos imaginar que situação para os seus súditos chegar ao ponto de ver o seu rei naquela situação. Mas depois desse tratamento de choque, no versículo 36 diz que tão logo se tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pôde humilhar os que andam na soberba. Então, o caso da soberba é realmente muito sério, né? Deus, Nabucodonosor reconheceu a grandeza e o poder e o domínio de Deus. Agora, o que nós precisamos de lembrar, baseado nas Escrituras, para que o sucesso não venha calhar no orgulho? Porque é quase que fatal. Toda pessoa, no nosso mundo hoje, que nós estamos vivendo, nas grandes empresas, ou nas pessoas, quando se fala profissionalmente, né, quando se fala de riquezas, quando alguém consegue superar suas dificuldades, luta, se esforça, batalha e chega ao topo, né, ele chega, por exemplo, a uma alta gerência numa empresa, ou ele se forma doutorado, pós-doutorado, PhD. O que acontece? Muitas vezes ele vem o quê? O sucesso. E esse sucesso é consequência de seu esforço, de luta, de trabalho. Ele conseguiu isso. Mas nem por isso ele tem motivos para ser o quê? Orgulhoso. Porque tudo lhe veio como consequência daquilo que o Senhor tinha colocado nele. Ele foi criado, ele foi capacitado, foi Deus que deu o entendimento, deu poder para ele conseguir resultados. Agora, o que nós, como cristãos, precisamos de ser lembrados? Vamos pensar agora na esfera da igreja, num âmbito espiritual. O que seria interessante nós lembrarmos? Vamos tomar por base o que está em João capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina ali? Quem souber de cor pode falar. Eu sou a videira, vós as varas, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E daí?
porque sem mim nada podeis fazer. Muito simples esse versículo. Muito simples, muito claro. O sucesso desse galho ou dessas varas de dar muito fruto é por quê? Porque está ligado no tronco, na videira. E quem é esse tronco? Quem é essa videira? O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a videira, vós as varas. De uma forma bem mais clara, nenhum galho de laranja pode dar laranja se não tiver ligado na laranjeira. Assim também, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira, e nós não podemos fazer nada para o Senhor. Nossa vida cristã não pode dar frutos, nossa vida cristã não pode gerar um testemunho autêntico se não estivermos ligados nele. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala de uma forma bem interessante. Ele fala assim: quem está em mim e eu nele. É uma reciprocidade. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu vivo, olho, leio Sua palavra, eu tenho o Senhor Jesus como Salvador, mas Ele não é Senhor na minha vida, Ele não domina a minha vida, Ele não tem todos os campos da minha vida, todos os lugares da minha vida. Ele não participa Ele participa de poucas coisas da minha vida. Então, dessa forma, nós não podemos dar fruto, porque nós dependemos de ida e volta. É uma reciprocidade. Se Ele está em mim e eu nele, aqui diz que dá muito fruto. Fala de que isso? Sucesso. Muito fruto. Mas ele lembra: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer a obra de Deus com aquele espírito, com aquele sentimento de que eu consigo fazer. Isso pode deixar comigo que eu faço, né? Com aquele sentimento assim, pessoal, de que isso eu posso fazer, sem atribuir a devida honra ao mérito daqueles frutos a Deus, ao Senhor. Irmãos, eu confesso que depois de ler um pouco essa lição, assim, teve alguns momentos assim, algumas horas que eu estava assim, com o estômago apertado, ruim, um pouco nervoso, ansioso. Uns 2 ou 3 dias na semana eu vivendo, passando assim, ler e estudar a lição e pensando sobre isso, e lembrando quão distante às vezes nós estamos de dar frutos, e que esse fruto seja realmente redundado em glória para o Senhor. Mas uma outra lição que nós aprendemos também, que nós precisamos de lembrar, é o que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E lá se vai o tempo. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 10. Eu fiz uma anotação só nesse versículo, mas eu quero lembrar de duas frases. Ele diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo.
Sabe que é isso que faz, é isso que atrapalha o orgulho na vida de uma pessoa. E o apóstolo Paulo parece que tinha prazer nessas coisas para que isso impedisse dele sofrer, de passar pelo orgulho. Ele também, apesar de ser um apóstolo, que nos trouxe muitos ensinos, mas também ele chegou a falar sobre isso. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque ele estava atribuindo aquilo que ele estava fazendo, o que ele estava vivendo, as suas vitórias, ele estava atribuindo tudo uma atuação de Deus na sua vida, por causa do amor que ele tinha ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava experimentando essas verdades ali, mas é por causa da sua plena confiança no Deus que supria ele. Ele tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Eu não sei se eu vou falar sobre isso. Tem alguém que, com medo de passar por essas situações desagradáveis, então logo após, ele era uma pessoa muito famosa, logo após algum evento assim, ele procurava jornais e reportagens que chacoalhavam ele. Ele não procurava aquilo que estava elogiando ele procurava ler alguma coisa que estava falando mal dele, para que ele tirasse dali as lições para a sua vida, para que ele não se ensoberbecesse. Salmo 71, versículo 7. Salmo 71, versículo 7. Ali nós temos Davi, eu creio que seja o salmista Davi. Ele diz assim: para muitos sou como um portento ou como um pródigo, mas tu és o meu forte refúgio. Vocês perceberam a humildade escondida aí? Dá para perceber? Para muitos, sou como um pródigo, como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Foi a sua oração ao Senhor. Então ele estava dizendo que ele estava sobrevivendo, ele estava suportando as suas lutas, porque o Senhor era o seu refúgio. Mas muitos viam ele como um pródigo. Então, são lições. Como diz essa minha tradução diz portento. Como diz a tradução de vocês? Portento também? Todas as traduções do irmão Luiz. Como que fala? Salmo 71, 7. Como exemplo, né? Prodígio. Eu acho que eu li errado essa expressão. Eu falei pródigo. Está errado. A expressão pródigo é prodígio, né? Prodígio, está escrito prodígio, né? Então, como uma pessoa, né? Acho que estava pródigo lá, Joyce. Se tiver, vai ter que trocar ali. Acho que eu digito. Não sei onde que eu vi lá. Então, está escondido toda aquela vida exemplar, toda aquela vida bem vista, né? Toda aquela pompa que ele tinha, aquele caráter, mas na verdade ele era tudo aquilo porque ele estava escondido, né? Se refugiando no Senhor.
E segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele não negou o seu ministério, mas ele disse que isso tudo provinha de Deus. Então, como nós podemos descrever a humildade? Como que nós podemos entender que a humildade, né, a prática da humildade é a arte da contenção e privação da soberba e seus semelhantes, tipo orgulho, vaidade, autossuficiência, estima exagerada, aliada à arte de sentir-se constantemente necessitado de Deus, reconhecendo que só Ele é digno de receber louvor, honra e glória. Irmãos, vamos pensar sobre essas coisas que fazem certamente muita diferença em nossa vida, no nosso trabalho, que nos faz ser servos mais compenetrados em agradar ao Senhor, em fazer aquilo que o Senhor quer, sem que para isso tenhamos que nos envaidecer, sem para isso acharmos que, se não fosse nós, aquele serviço não seria feito, ou se não fosse feito do jeito que eu fiz, teria saído errado. Então, para responder, você se conhece bem? Se conhece bem? Faça uma lista das suas capacidades, qualidades, dons e outra de fraquezas. Agradeça sinceramente ao autor e doador da vida pelos dons que ele te deu e devolva toda a glória a quem de direito. Depois pense em suas fraquezas e entregue-as ao Senhor, pedindo poder para vencê-las. Então, pensando sobre isso, é importante vigiar sempre. Se a humilhação não for prudentemente mantida, com certeza o sucesso fomentará a soberba e esta, por sua vez, a ruína. Muito cuidado com a falsa humildade, que é pior que a falta dela, da humildade. Jesus repudiou com veemência toda forma de fingimento, falsidade e hipocrisia. E o Senhor Jesus, em suas palavras, diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Um servo do Senhor, escritor em nossos dias, ele diz que o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho.
E o próprio dicionário de Aurélio diz que a humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Será que tem? É um sintoma de humildade, né, irmão? Na verdade, você se humilhou. Pode até ser que no coração você não queria pedir. Então, quando você, do seu coração, você não quer se humilhar, isso é próprio da nossa carne, é coisa no orgulho do eu, mesmo sabendo que errou. Mas quando você vai, se humilha, se sujeita, né? É um sintoma, um sinal bom de que... Sim. Isso. É verdade. Então, irmãos, alguém gostaria de fazer mais alguma sugestão? Pobreza não significa, né? A gente ouve essa referência muito, não, fulano foi maltratado lá pela prefeitura, tudo pessoal humilde lá do bar. Não, é uma expressão, assim, tem o seu sentido, não deixa de ser humilde, assim, no sentido de ser simples, de ser pobre, de ser lá embaixo, né? Mas, uma humildade, assim, num sentido mais profundo, é mais do que isso, né? Nenhuma soberba fica sem tratamento, né? Ainda mais quando coloca a soberania de Deus em xeque, né? Que tenhamos a sensibilidade para poder ver e entender essas verdades. Amém.